Meu nome é Aline Coelho, sou Aline Coelho do Amor em Casa, sou criadora do programa Mulher Referência e o meu propósito de vida é ativar o seu potencial de realização para que você possa criar a vida que você tanto merece. Não é a vida que você deseja, porque você está desejando muito menos do que aquilo que já é seu. E sabe por quê? Porque você tem as suas crenças limitantes, você tem necessidade de aprovação, você não faz as coisas porque você pensa assim, o que os outros vão pensar de mim? Você não cumpre o seu propósito porque você não sabe quem você é, você não sabe a sua identidade. E quantas vezes, gente, eu sem saber a minha identidade, eu sofri as consequências disso. Eu que era uma executiva financeira, muito bem sucedida, era muito feliz por isso, sim. E até o dia que eu ouvi a voz de Deus me chamando, volte para casa, volte para o seu primeiro ministério. E o grande problema não era onde eu trabalhava, era onde o meu coração estava. Porque hoje, se você for analisar em relação a horas, eu trabalho muito mais do que antes. Porque antes eu cumpria horários. O grande problema que não era o tempo que eu estava fora de casa, ou era o tempo que eu trabalhava, mas é onde estava o meu coração. E por não ter habilidades em ser mãe, eu coloquei o meu coração no lugar errado. Esse é o grande problema. Onde está o seu coração, está sim o seu tesouro. A Deb nos instruir isso, e eu acho que assim, com um conhecimento de Deus muito grande, por guiada pelo Espírito Santo, para te falar onde está o seu coração, está o seu tesouro. E a gente estava falando na live anterior, porque a mulher de Provérbios 31, gente, ela tinha tudo, ela fazia tudo que nós fazemos hoje no nosso tempo, só que o feminismo trouxe um peso para isso. Por que feminismo, Aline? Porque no feminismo eu sou muito importante, e de fato eu sou muito importante. Por quê? Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Só que aí eu sou muito importante pela força do meu braço. Eu posso todas as coisas? Posso, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é eu posso todas as coisas na força do meu braço. E aí, nisso, eu posso sair para trabalhar? Posso. A mulher de Provérbios 31 fazia isso. Eu só não posso achar que eu sou maior que o meu marido. Eu só não posso achar que o dinheiro que entra na minha casa é porque eu sou poderosa. Na verdade, o dinheiro que entra na nossa casa é porque Deus me usou nesse momento para trazer provisão. Mas o cabeça, o sacerdote do meu lar é o meu marido. E muitas vezes aquilo que você ganha ou deixa de ganhar financeiramente tem definido a sua vida. E aí eu fico assim, coitada, sabe por quê? Porque isso é muito pequeno, isso é apenas uma área da nossa vida. E aí eu estava muito bem sucedida em uma área da minha vida, eu era referência em uma área da minha vida e não era referência para mim, não era referência dentro da minha casa. O que adianta você ganhar o mundo e perder a sua casa, e perder a sua família? E aí eu fico imaginando lá em Gênesis, eu falo que tudo tá lá em Gênesis, né? Tudo aquilo que a gente precisa está em Gênesis. E aí o resto da palavra veio como herança e presente para nós, para nos instruir. Então tudo aquilo que você precisa está nessa palavra. E quando Deus vinha na viração do dia encontrar com Adão e Eva, eles estavam nus e eles não viam aquela nudez, eles não tinham vergonha. A partir do momento que o pecado entrou dentro deles, eles tiveram vergonha e precisaram se esconder. E aí quando Deus veio encontrar novamente com eles, ele falou, por que vocês se escondem? Porque nós estamos nus. Então eles sempre estiveram nus. Só que o que? Eles não viam aquela nudez por conta do amor que estava no coração deles. O pecado entrou e roubou aquele amor. E é essa falta de inversão, e essa inversão de papéis, essa falta de alinhamento que tem trazido peso para sua casa, que tem trazido peso para sua vida, e você não tem desfrutado de tudo aquilo que é seu.
Não é se Deus quiser. Quando lá no programa eu falo que não depende do seu marido, não depende do seu filho, não, essa ativação, né? A ativação não depende do seu marido, não depende dos seus filhos, não depende da sua posição social, o seu trabalho, e não depende nem de Deus, é porque tudo já está pronto por Ele. Ele já quis para você uma vida de bênçãos transbordantes. Ele já quis que você desfrutasse de todos os dias. Ele já ensinou isso para nós. Mas você não quer fazer. Você não quer viver aquilo que já é seu. Por isso que não depende de Deus. E a gente vê isso lá no programa e eu falo isso todas as vezes que a gente tem aula. A grande transformação não depende nem de Deus. Ele já fez a parte dele. E o que eu quero ler com vocês, a gente sempre traz uma leitura da palavra, porque é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos traz vida e vida em abundância, é a palavra que nos traz esse brilho. E esse brilho no olhar, gente, nenhum creme no planeta pode comprar, porque ele é a presença do Espírito Santo que habita dentro de você e resplandece em todos os lugares. Esse é o brilho do Espírito Santo e não tem, esse brilho não é para mim. Esse brilho é para todas aquelas que querem. Só que entendam, vocês foram chamadas. Vocês são guerreiras que foram escolhidas para estar nesse lugar. E olha o que eu quero te provar. Porque hoje você está pensando, Aline, eu não consigo. Aline, eu não posso. Aline, eu não dou conta. E aí essa palavra vem para te mostrar que isso é um engano. Que você pode sim. Talvez você esteja hoje falando, Aline, eu sou tão pequena, Aline, eu me sinto tão menosprezada, eu me sinto tão humilhada. E essa palavra vai vir como para você como um refresco, como um bálsamo, como um aroma suave, porque ela vem direto do seu Pai ao seu coração. Ela não vem de mim, ela vem do seu Pai, aquele que fez todas as coisas pra você. Bom dia, Maísa lindona. Maísa tá conosco aqui desde cedo. Tava na outra também que eu te vi. Iraceles, delícia tá aqui com vocês. Eu quero que vocês peguem Juízes 6. Se você não tem Bíblia em casa, não tem problema. Pega no seu celular. Só não pare o agir. Só não deixe de se conectar com aquele que te criou. Aquele que te fez a imagem e semelhança dele. Aquele que te deu tudo por herança. Todas as coisas são suas. Eu gosto muito de falar porque as pessoas chegam em mim e falando, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Eu falo assim, mas você não tem? Como assim? Seu Pai é dono de todas as coisas, é só você tomar posse disso. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, porque aqui está falando. Eu nunca vi o justo mendigar o pão. Você pode não ter tudo aquilo que você quer, mas você tem tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito. E muitas vezes você não tem aquilo que você quer porque você não consegue ser fiel ao que você já tem. Pega o código, isso é forte. Você não consegue ter tudo aquilo que você quer porque você não consegue honrar aquilo que já é seu. O dia que você honrar aquilo que já é seu, aquilo que Deus te deu, e você entender o princípio da mordomia, Deus vai te acrescentar mais. Mas quem não é fiel no pouco, nunca vai ser fiel no muito, porque sempre vai te faltar algo. Então seja fiel àquilo que já é seu. As meninas que estão aqui do Mulher Referência, elas sabem muito bem disso na aula do Princípios e tudo aquilo que você tem. E o que o poder da gratidão traz para o nosso corpo físico. A neurociência nos explica isso. O poder da gratidão te traz qualidade de fisicamente saúde. A sua imunidade vai aumentar. Sabe a pele bonita? Gratidão, só isso, tá? Justamente. Não adianta você passar infinitos cremes se você for uma pessoa ingrata. Você vai enrugar do mesmo jeito. Não é o creme da Dior, da Chanel, o mais caro do mundo, que vai colocar em você aquilo que já está dentro e precisa ser ativado. Olha o que aconteceu. Eu vou ler no Juízes 6, do 1 até o capítulo 17. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova
e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. De novo, vamos entender todos os códigos que tem na palavra de Deus e tomar posse disso para nós. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Então tudo aquilo que você passa está no controle do Senhor. Tudo. Todas as suas provas e todas, Juízes 6. E todas elas são para te levar a um nível acima. Te levar a um nível maior. Versículo 2. Os medianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. E aqui, pela desobediência a Deus, eles tiveram que fazer esconderijo. Eles tiveram que fazer esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. E talvez hoje você esteja criando esconderijos por desobediência. Enquanto Deus tem para você bênçãos transbordantes. Você está preocupada não em entender aquilo que você está fazendo, que não vai ao encontro àquilo que Deus tem para sua vida, e você quer muito mais se focar num esconderijo, porque eu estou sofrendo muito e eu preciso me esconder na caverna, e a caverna é o lugar da depressão, do que sair. Do que o leste lerrar, né? Sair para fora, aquilo que Deus te chamou. Continuando, versículos 3. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas e os amalequitas e os outros povos da região a leste deles a invadiam. Olha isso, tudo que eles faziam não dava certo. Você conhece aquela pessoa que tudo que ela faz não prospera? Tudo que ela faz não vai pra frente? E eu já ouvi isso. Aline, o que você faz? Que tudo que você coloca a mão, tudo que você se predispõe a fazer, vai pra frente. Obediência ao Senhor, Ele em primeiro lugar. E aí a gente quer inverter e quer colocar Ele em último lugar. Se der tempo, a gente chama Deus. E aí você não entende por que as suas coisas não prosperam. E aqui tá comprovado, eu não tô falando da minha boca. Aqui tá comprovado na palavra de Deus isso. Versículo 4. Acampavam-se na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. E o Senhor permitia tudo isso. Gente, então tudo isso aqui era com a permissão de Deus. E olha que isso aqui era contra o povo escolhido de Deus. Eles eram os escolhidos de Deus. Nós somos as escolhidas de Deus. E de repente a tempestade que você está passando agora é justamente por falta de alinhamento com a palavra do Senhor. Por falta de alinhamento. Versículo 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. E olha o que é interessante. Por causa de... Eles empobreceram numa quantidade tão grande que eles tiveram que clamar ao Senhor. E quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Peraí. Então quer dizer que eu não tô alinhada, tá tudo complicado, eu tô realmente pobre em todas as áreas da minha vida, mas se eu clamar ao Senhor, Ele vai me responder? Vai! Independente do seu pecado, porque muitas vezes a religiosidade não me permitia contemplar a face daquele que me criou. Eu não me sentia digna. E aí eu não o buscava. Mas nunca será pelo seu merecimento, mas é pela graça. Pela graça de Jesus que está dentro de nós, que opera em nós, que faz maravilhas em nós. Então hoje a sua história pode ser mudada a partir de um posicionamento seu. E qual foi o posicionamento desses israelitas? Eles clamaram e o Senhor veio em resposta. E o Senhor mandou um profeta que diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e da mão de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra que era deles. E também disse a vocês:
Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. E aqui Deus está falando de idolatria. E idolatria não é só se adorar alguma imagem não de barro, não. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Eu já idolatrei o meu marido. Eu já idolatrei o meu trabalho. Eu já idolatrei os meus filhos. E quando isso acontecia, eu não colhia as bênçãos do meu pai para minha vida. Foi preciso clamar, gente. Foi preciso clamar a Deus por restauração. E Ele veio em resposta à minha vida. E Ele vem em resposta à sua vida também. No versículo 11 diz: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá, que pertencia ao Abierzita, Joás. Gideão, filho de Joás, é aqui que eu quero que você preste atenção. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Gente, quando ele encontrou Gideão estava à toa? Não. Todos os discípulos que Jesus convidou, tinha algum que estava à toa? Não. Então não espere de braços cruzados. Comece agora a agir, ação. Comece a trabalhar. Isso mesmo. Só entenda que você nunca precisa trabalhar com a força do seu braço, porque o dia que você trabalhar com a força do seu braço vai ser pesado. Mas o dia que você entender o que é o propósito, você nunca mais trabalha. Você cumpre a vontade do seu pai. Isso é leve. Vamos lá. Então, vou repetindo aqui, versículo 11, parte B. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Essa palavra me emociona porque ela vem direto ao meu coração. Essa palavra é minha, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. O Senhor está com você, guerreira. Olha isso, poderosa guerreira. Eu sou Gideão. Aline, olha aqui, repete o seu nome agora. Repete o seu nome agora. Aline, o Senhor está contigo, poderosa guerreira. Essa palavra é para você. Natália, o Senhor é contigo, poderosa guerreira. Ellen, o Senhor é contigo, poderosa guerreira. Ale, o Senhor é contigo, poderosa guerreira. Júlia, o Senhor é contigo, poderosa guerreira. O Senhor é com todas nós somos as poderosas guerreiras. E olha o que Gideão disse. Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Com as forças que você tem, vai libertar a sua família das trevas, vai libertar a sua família dos enganos, vai libertar a sua vida daquilo que tem roubado a herança de Deus para sua casa. Aí o que ele disse? Deus continuou dizendo, não sou eu quem o está enviando? Senhor, respondeu Gideão, como posso eu libertar Israel? Meu clã é menos importante que de Manassés e eu sou o menor da minha família. E aí é o que você agora está pensando. Eu sou a menor da minha casa. Eu sou rejeitada, Aline. Eu sou excluída. Eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada. E aí eu vou te falar, essa era a Aline. A excluída. A improvável. A que ninguém falava assim, você é a mais feia da família. A Aline, não, tudo que ela começa, ela não termina. A Aline, não, tudo que ela fala é balela. Mas o Senhor diz tudo ao contrário. O Senhor diz, sou eu que sou contigo. E é você que eu escolhi para libertar esse povo.
é você. Você é a poderosa guerreira que eu chamo para essa geração. E essa palavra não é minha, essa palavra é de todas aquelas que tomam posse se tornando sua. E quando eu entendi que eu sou filha amada do Pai, imagem e semelhança do Criador que criou todas essas coisas, essa palavra é para mim. O nome que está escrito aqui não é Gideão, é Aline. O nome que está escrito aqui não é Gideão, é Camila. O nome que está escrito aqui é Érica, é Karen. Porque é o seu nome. Eu sou essa improvável. Mas quando você vê que não é na força do seu braço, você vai cumprir o propósito daquele que te criou. E aí sim você vai ser poderosa guerreira. Eu sou poderosa guerreira. E ninguém vem falar diferente disso, sabe por quê? Porque o meu pai já disse. E eu sou assim, na minha fraqueza ele me fortalece. Então eu não preciso preocupar o quão fraca eu sou, o quanto conhecimento eu não tenho, porque tudo vem dele. E você precisa entender isso. E se você entender isso, você vai cuidar apenas da sua vida e da sua família. Eu aprendi esse vai cuidar da sua vida com Pablo Marçal. E eu amo falar isso, eu falo muito isso aqui em casa. Às vezes, os meus meninos começam a, tipo, a Duda fez isso, a Marfilho fez isso. A gente logo fala, vai cuidar da sua vida. Vai cuidar só da sua vida e da sua família. Por quê? Quando você cuida da sua vida, você está tomando posse disso aqui. O grande problema é que você quer cuidar da vida de todo mundo e não sabe nem quem você é. E não toma posse dessa mulher poderosa que é você. Porque você foi criada por Deus para ser essa guerreira dentro do seu lar. Essa é a grande diferença. E aí no versículo 16, Deus fala: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gedeão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. Essa palavra é para quem, gente? Essa palavra é para quem? Vai cuidar da sua vida e vai cuidar da sua família. Simples assim. Hoje eu cuido da minha vida e da minha família. Não cuido da vida mais de ninguém. E também não cuido da família de ninguém. Nossa, Aline, ficou malzinha, ficou maldosa. Justamente. Porque enquanto você estiver cuidando da família dos outros, você esquece da sua. É o barquinho à deriva. Você sai pro alto mar com o seu barco, aí seu amigo tá ali do seu lado, sua mãe tá ali do seu lado, e fala assim, vem me ajudar. Aí só que você tem que ir lá ajudar. Aí você desce do seu barquinho, deixa o seu à deriva com seus filhos, com o seu marido, para ir lá ajudar o barquinho do outro. Quando você entender que a sua casa é o princípio de todas as coisas, gente, o seu matrimônio é a aliança de Deus com você. E quando você entender que o seu marido é o sacerdote, o cabeça do seu lar, você vai colher todos os frutos dessa palavra sobre você. O grande problema é que nós queremos cumprir, nós queremos viver tudo isso sem cumprir tudo isso. E aí, a religiosidade me disse que isso aqui era pesado demais, quando eu entendi que é simples. E Deus tem levantado uma geração para cair por terra toda a religiosidade, para que você tome posse disso, para que você tenha liberdade. Quando você tiver liberdade em Jesus, você vai triunfar onde você colocar a mão. Tudo aquilo que você colocar a mão será próspero. Onde você colocar a planta dos seus pés será seu por herança. Porque é isso que Deus tem para nós. Só que vocês lembram lá no começo? No começo de Juízes 6? Por que aquele povo escolhido, estava sofrendo? Por desobediência. E aí você fala assim, Aline, mas você não conhece o quanto o meu marido é difícil. Gente, eu não tô perguntando se o seu marido é difícil. Não tô perguntando isso. Ele é o seu marido. Se você não cumprir aquilo que está na palavra de Deus para você, independe do outro. Seu marido nunca vai ser transformado a partir do momento que você entender o que é se submeter. É duro, gente. É pesado. Eu sei que é. Mas se você não se submeter, você não vai colher aquilo que Deus tem para sua casa. Infelizmente. E aí você é aquela pessoa que prioriza sua mãe. Mimizinha, tá? Eu amo falar isso. Mimizinha, neném. Mamãe. Tá aí 40 anos e tá gritando mamãe.
Sabe por quê? Porque você não entende nem quem você é. Porque o primeiro passo de descobrir, eu sei quem eu sou. A pessoa que sabe quem é, sabe muito bem onde ela tem que recorrer. E isso não é ser egoísta, isso não é ser autossuficiente. Isso é saber que tudo aquilo que você precisa e o único que pode te ajudar é o Senhor. Sua mamãe não pode te ajudar. E aí sabe o que eu levo para minha mãe? As coisas boas. Quando os meus filhos me dão trabalho, tirou nota ruim na escola, fui chamada na escola, o meu marido fez isso ou aquilo, minha mãe nunca vai saber. Nunca. E vocês acham que não acontece dentro da minha casa, gente? Vocês acham que eu não entristeço com meu marido? Entristeço sim. Mas a minha mãe nunca vai saber. Sabe por quê? Porque ela só sabe das minhas vitórias. As pessoas só vão ver as minhas conquistas. Porque as minhas derrotas eu presto contas e eu vou pedir para que o Senhor resolva os meus problemas. E aí na hora da dificuldade, ontem eu passei por uma dificuldade. Eu simplesmente ajoelhei e falei, pai, responsabilidade é sua. Eu tô cumprindo o meu papel. Então o Senhor coloca no coração dele o arrependimento. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso sair e contar pra minha mãe. E aí tem muita mãe que por falta de sabedoria, graças a Deus a minha mãe é sábia, a minha mãe até poderia saber as minhas histórias, mas eu não levo porque eu entendi que eis que o homem deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher e eles serão uma família. Então tudo aquilo que eu levo para os meus pais, eu levo a esperança, eu levo o amor, eu levo a alegria que está dentro da minha casa. Mesmo porque quando você leva os seus mimizinhos para sua mãe, você está levando problema para ela. E eu já expliquei isso aqui em casa, eu não quero problema de filho depois que vocês casarem. Aí vocês já vão ser independentes e já vão saber resolver a vida de vocês. O que eu posso fazer, eu faço hoje, dando educação, dando amor, para que vocês possam sair da nossa casa e viver a vida de vocês. Saiu, mamãezinha aqui, já era. Mamãe, preciso disso, já era. Eu vou ajudar? Vou, naquilo que for possível para mim, vou, mas diante das escolhas dos meus filhos, eles são responsáveis. E aí nós fazemos as nossas escolhas, a escolha dá ruim, né? Deu merda. Aí a gente vai pra mamãezinha. E não é isso que Deus tem pra você. Isso você não tá cumprindo a palavra dele, que diz que homem deixará pai e mãe se unir-se à sua mulher. E aí dos meus pais eu trouxe os princípios. As regras não, porque as regras elas foram criadas por mim e pelo meu marido, dentro do nosso lar, que cabe como nós vamos conduzir os nossos filhos. A forma com que eu educo os meus filhos não é a forma que os meus pais acham certo. Não é a forma que os meus vizinhos acham certo. Só que eu entendi quem eu sou em Deus. E eu não estou preocupado com o que você pensa, ou o que os meus pais pensam, ou o que os meus sogro e minha sogra vão pensar, ou o que o meu vizinho acha da gente. Porque eu e meu esposo criamos as nossas regras dentro do nosso lar. E nós entregamos tudo ao Senhor. Essa é a grande diferença. E aí, depois que eu entendi sobre isso, eu coloquei o meu marido no lugar dele, de sacerdote do lar. Eu coloquei meus filhos no lugar deles e eu não permiti que os ruídos externos viessem para dentro do meu lar, a nossa família prosperou. E aí você me pergunta, você fala assim, quem me conhece pessoalmente sabe do que eu tô falando, porque já me falaram isso. Aline, tudo aquilo que vocês fazem prospera. Eu falo, claro que sim. É porque nós não vemos o dinheiro como prosperidade única e porque nós entendemos quem é nosso pai. E nós entendemos que independente da situação que nós estamos passando, Ele está no controle de todas as coisas. E aí sim, nós prosperamos nas 12 áreas da nossa vida. Nós temos 12 áreas na nossa vida. E não adianta você ser uma esposa excelente e não ter intimidade com Deus. Não adianta você ter só intimidade com Deus. Eu vivo 24 horas em oração, Aline, mas não sabe honrar o seu marido. Isso é religiosidade. Justamente. Porque se você tiver intimidade com seu pai, você sabe que honrar o seu marido é sim um princípio que você tem que cumprir. Olha o quanto que a gente não conhecer essas 12 áreas da nossa vida nos impede de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E essa grande chave, essa virada na nossa mente, na nossa casa, na nossa família, foi a partir do momento que eu busquei conhecimento. A partir do momento que eu busquei conhecimento, Deus me acrescentou sabedoria. Quando Deus me acrescentou sabedoria, eu tomei posse de tudo aquilo que é meu. Sabe por quê? As minhas dores emocionais, aquilo que eu recebi na infância, não por maldade,
mas porque a gente recebe tudo aquilo que as pessoas têm, eu era limitada. Eu não me sentia merecedora de estar na presença do meu pai. E eu não me sentia nem capaz de estar aqui com você hoje. Mas eu entendi que realmente eu não sou. Eu não sou capaz. Por quê? Eu não tenho nada, gente. Eu sou pior que verme. Eu nasci do pó. Mas aquele que opera em mim, aquele que habita dentro de mim, faz infinitamente mais do que eu pensei, pedi, sonhei, imaginei. E é isso que ele tem para você. Toma posse da sua identidade. Você é filha amada, imagem e semelhança do Criador. Nasceu para dominar sobre todas as coisas. Todas. Inclusive as suas emoções. E Deus te entregou glória e poder. Não pense que você é poderosa pela força dos seus braços. Você é poderosa naquele que te criou. Porque Ele te disse isso. Você é poderosa nele. E hoje sim, eu sou essa mulher. E por isso, e por ser essa mulher, eu não tenho problema nenhum em exaltar o meu marido, em honrar o meu marido, em colocar meus filhos no lugar de filhos. E muitas vezes os meus filhos e os seus filhos tomaram o lugar da casa. Isso é tão comum, gente. Eu que já trabalho, eu já tive centenas de alunas, eu vejo o quanto isso é comum. Anularam a própria vida em função de marido, anularam a própria vida em função de filho, anularam os seus próprios casamentos em função dos filhos e esqueceram de Deus. E aí hoje não sabe por que sofrem. Simples assim. É impossível transbordar sem desfrutar. Deus nos mostra isso em Gênesis. Eu amo falar isso também. Haja luz, houve luz, e ele viu que era bom. Ele viu que era bom é o que, gente? Desfrutar. Simples assim. Olha lá, a Selby, sou divorciada há 10 anos. Infelizmente não tive alguém para me falar tudo isso. Tá vendo? Talvez, mas aí que tá. O que você viveu até ontem não te define. Não te define, o meu passado não me define. O que me define é a minha decisão agora. O que eu quero de hoje pra frente? O que você quer de hoje pra frente? O meu pecado do passado não me define. As minhas crenças limitantes do passado não me definem. O meu passado serve apenas para eu aprender e não repetir com aqueles erros. Mas o que me define é o que eu faço hoje, é a minha decisão de hoje. E por isso eu desfruto hoje, porque amanhã eu não sei nem se eu vou estar aqui. Então hoje, Aline, você vai fazer 2 lives, a minha equipe, nossa, Aline, você vai fazer 2 lives, é cansativo. Falei, cansativo por quê? Porque eu tô fazendo só a vontade do meu pai, é leve, é gostoso, é prazeroso. Eu não trabalho, eu já falei, isso aqui não é meu trabalho. Isso aqui eu cumpri a vontade do meu pai, e é ele que faz. Eu só escolhi esse tempo para estar aqui com vocês. A Patrícia falou, a Aline tá afiada hoje, que delícia. Justamente, tem nada que melzinho com açúcar, sabe por quê? O melzinho com açúcar não te levou a lugar nenhum. Nós temos aqui tempo de ativação para que você possa entender quem você é. Não tem ninguém aqui para passar a mãozinha na sua cabeça e falar, tadinha. Sabe por quê? A tadinha, ela quer um cúmplice. Ela não quer mudar de vida, ela quer ser vítima. E eu já tive tadinhas dentro do meu barco. E aí eu tive que falar pra ela, dá licença, porque no meu barco não cabe vítima. Deixa eu te explicar sobre isso pra você entender. Sabe aquela sua amiga que toda vez reclama? Ela reclama da vida, ela reclama da saúde, ela reclama do marido, ela reclama dos filhos. Ela não quer mudar de vida. Ela quer um cúmplice, por quê? Pra ela é muito confortável ser vítima, porque todo mundo fala, tadinha da vida dela. Porque se ela quisesse mudar de vida, você fazia um convite pra ela e ela saía de onde ela estava. Você convidava ela pra estar numa live e ela ia, mas ela não vem. E eu presenciei isso perto com amigas. E aí vem reclamar e eu falo assim, vamos estar com a gente no programa, lá você vai conhecer quem você é, lá você vai ativar todo o seu potencial. Já tem centenas de mulheres que formaram no Mulher Referência, no Mulher Referência só dezenas, nos todos os cursos de experiência da mesa já são centenas. Mas você tem aí centenas de mulheres que tiveram a vida transformada, vem estar conosco. Ah, eu não tenho tempo, Aline. Ah, eu não consigo, Aline. E aí quando elas vêm de novo reclamar a mesma coisa, eu falo, eu quero te pedir um favor, você não traz reclamação pra mim, sabe por quê? Porque você gosta disso. E aí as pessoas ficam com raiva. Nossa, a Aline dura demais. Fala, não, porque se você quisesse uma vida diferente, você mudava.
Você mudava através da instrução, através do conhecimento, mas você quer continuar nessa mesma vida. E a sua reclamação traz peso para mim. Você já percebeu que quando você está perto de pessoas que só reclamam, fica pesado? Entenda, reclamar é clamar pelo problema 2 vezes. Você já entrou em um ambiente e fala, nossa, que lugar pesado? Quem tem discernimento de espírito, isso é fácil de notar. Entra num lugar, nossa, que lugar pesado. Por quê? Porque simplesmente carregam a atmosfera negativa dentro de si. Tem a experiência do arroz, ou que você pode fazer também com a maçã, que é fantástica. Coloca coloca arroz em 2 copinhos. Um você fala a palavra boa e uma você fala a palavra mal. Uma você critica, uma você elogia. Depois de uma semana, vê o que vai acontecer com os 2 arroz. E essa é a sua vida. Então hoje tá para bater mesmo. Não é hoje os mimizinhos, quem gosta de mimizinho, mamão com açúcar, leitinho com açúcar, leite condensado com morango, não tá no lugar certo. Porque na verdade você precisa ouvir palavras duras, palavras que vão te chocar, que vão entrar em conflito para que você saia da situação de vítima que você tá hoje. Porque se você vive a situação de vitimismo, é isso aqui, ó. Leia Juízes 6 e entende. Os israelitas fizeram aquilo que é reprovação para o Senhor. E por isso o peso veio sobre a vida deles. Não fique com aquilo que você recebeu. Transborde. Não fique com aquilo que recebeu. Apenas desfrute e transborde. Quando você transbordar, mais você vai receber. Por quê? Quando a gente ensina aquilo que a gente aprende, a gente aprende 2 vezes. Ensinar é aprender 2 vezes. E quando você ensina alguém, aquelas bênçãos de tudo aquilo que você passou, elas dobram na sua vida. Então, parabéns. Uma mulher determinada, é isso que nós somos. Nós somos determinadas a conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós, a cumprir o nosso propósito. E não fique você buscando o seu propósito. Ai, Aline, qual que é o meu propósito? Sem você saber quem você é, você nunca vai entender qual é o seu propósito. O propósito flui, é só deixar fluir. Deixa fluir, para de procurar aquilo que já é seu, ativa aquilo que já está dentro de você. Tudo aquilo que nós temos, gente, é herança, veio de algum lugar. Todos os seus medos, ele vem de algum lugar, ou de alguma coisa que você ouviu, ou alguma coisa que você viu, ou alguma coisa que a sua mente entendeu. Eu, por exemplo, eu tive uma palavra que me paralisou durante quase que uma vida inteira, uma palavra que eu ouvi quando eu era criança. Essa palavra que a pessoa disse, ela não disse por maldade. Ela só me entregou aquilo que era o melhor para ela. E aí, tem algum culpado nisso? Não tem. Sabe por quê? Porque eles deram o melhor que eles tinham. Não existe culpado. Não existe. Porque do que passou de ontem para trás, hoje tudo se fez novo. Eu não sou aquilo que um dia eu fui. Eu sou aquilo que eu decido viver agora. Eu não sou aquilo que as pessoas já falaram de mim. Eu sou aquilo que o meu pai diz de mim. Que são as camadas da identidade. A gente aprendeu isso na aula de ontem. São as camadas da identidade. Então eu sou aquilo que Deus disse pra mim. E aquilo que eu recebi dos meus pais foi o melhor que eles puderam dar. Aí eu entendo a situação deles e aí o meu olhar de compaixão e de amor aumenta infinitamente mais. Porque muitas vezes você tem bloqueado as suas emoções, você tem culpado os seus pais, você tem culpado as pessoas que um dia te causou dano e até pessoas externamente. Talvez você foi abusada, você tenha acusado esse abusador. Ressignifica isso. Entenda que cada um dá o melhor que tem. E aquilo era o melhor da pessoa. Quando você entender isso, você aumenta a sua compaixão. Quando você aumenta a sua compaixão, você se enche de amor. Quando você se enche de amor, você transborda aquilo que é seu. O que é seu? A presença de Deus sobrenatural que atua na sua vida. E aí você vive a plenitude, a felicidade. E aí você prospera nas 12 áreas da sua vida. Olha o quanto que uma coisa vai puxando o outro. Se ficou alguma coisa aqui que vocês querem entender, se tiver dúvida, me manda no direct, eu tô lá no direct. Vou deixar essa live salva e eu quero que você vá lá comentar o que você aprendeu nessa live, o que fez diferença nessa live. Vamos orar? Deus, muito obrigada por essa oportunidade, por estar com essas mulheres tremendas aqui neste momento, Pai. Obrigada porque eu sei que o Senhor tem libertado essas mulheres.
Essas mulheres aqui estão conhecendo quem elas são e todas elas vão triunfar. Essas mulheres aqui são guerreiras, são poderosas guerreiras que o Senhor tem levantado. Que elas possam entender quem elas são em Ti. Que elas possam viver liberdade de Jesus. Jesus pagou um alto preço na cruz para que essas mulheres fossem livres. Então recebam a liberdade de Cristo. Receba aquilo que o seu Pai tem para você. Jesus, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, porque eu sei que não é por nenhuma capacidade minha, Pai, mas o Senhor encontrou um coração aqui que é grato, um coração disposto a te servir, meu Deus. Por isso eu te agradeço, Pai. Obrigada pela vida de cada uma dessas mulheres. Amém e amém. Beijo, tchau, tchau. Tá acabando, vai encerrar. Tchau.